Olá galera, tudo bem? Na aula passada nós trabalhamos com as razões trigonométricas do triângulo retângulo. Então na aula de hoje a gente vai abordar a trigonometria no triângulo qualquer, certo pessoal? A gente vai fazer algumas aplicações que estão diretamente relacionado a qualquer tipo de espécie de triângulo, certo? Então é a partir daí que entra a chamada lei dos senos e a lei dos cossenos. É muito legal, muito tranquilo esse assunto. Então venha comigo aqui, ó. Nós temos aqui, primeiramente, a lei dos senos. Ora, na lei dos senos, nós temos aqui um triângulo ABC qualquer, certo, pessoal? Nós temos aqui também, se vocês repararem aqui, ó, temos aqui um triângulo inscrito numa circunferência, beleza? Só que a gente vai omitir essa circunferência, certo? A gente vai focar, primeiramente, aqui nesse triângulo aqui, ó. Vamos aqui analisar. Então, é importante a gente entender a ideia. Então, qual é a ideia? A ideia é o seguinte, ó. O que diz a lei dos senos? Diz o seguinte, que se você pegar qualquer lado e dividir pelo seno do ângulo oposto, pode ter toda certeza que a divisão vai ser a mesma, certo? Por exemplo, ó, se você pegar o lado A, certo? E dividir pelo seno do ângulo oposto, se você pegar o lado A e dividir pelo seno de A, que é o seno do ângulo oposto, isso aqui é o mesmíssimo que você pegar o lado B e dividir pelo seno do ângulo oposto, certo? O seno de B. Que isso aqui é o mesmo que você pegar o lado C e dividir pelo seno do ângulo oposto, C. Ok? Ficou bem claro. Então, quando você pegar qualquer lado e dividir pelo seno do ângulo oposto, né, essas razões aí são iguais, beleza? No entanto, como o triângulo está inscrito em uma circunferência, então o que a gente pode concluir aqui? Que todos esses valores aqui, ó, que é o mesmo, que são iguais, isso aqui vai ser justamente igual o diâmetro da circunferência, né? 2 vezes o raio, beleza, pessoal? É através dessa circunferência circunscrita que a gente conseguiu estabelecer essa relação aqui, ó, a relação da lei dos senos. Então, a lei dos senos, ela nasceu a partir daqui, ó, partindo desse pressuposto, né, que você considera um triângulo inscrito em uma circunferência. Mas o nosso objetivo não é demonstrar, o nosso objetivo é simplesmente, né, partir diretamente para a prática, né? A gente vai trabalhar com a aplicação, né, da lei dos senos, né, através da resolução de questões. Então, vamos lá. Ó. Primeiro exemplo aqui, ó, muito fácil, muito tranquilo. Nós temos aqui o exemplo 1. Ele pede simplesmente para determinar o lado AC. Lembrando, pessoal, que antes de eu resolver esse exemplo aqui, ó, um atendo muito importante que vocês precisam estar cientes é o seguinte. Como a gente vai trabalhar com a lei dos senos e a lei dos cossenos, é muito comum, muitas vezes, o aluno, né, ter uma certa dúvida no que diz respeito a qual é a ferramenta ideal que ele vai utilizar para trabalhar com tal situação, certo, pessoal? Então, nós temos aqui, por exemplo, se o aluno observa um triângulo qualquer, e ao observar esse triângulo aí, o aluno ele não consegue enxergar qual é a ferramenta ideal que ele vai utilizar para resolver aquele problema, é muito fácil você fazer esse tipo de percepção, galera, certo? Qual é o instrumento, qual é o mecanismo, qual é a ferramenta, né, que vai se encaixar melhor naquele processo. Por exemplo, é muito bom você primeiro analisar a figura, analisar o triângulo, analisar o formato e a estrutura do triângulo. Você pode muito bem observar o triângulo e contemplar dois ângulos conhecidos e um lado. Então, se você conhece a medida de dois ângulos e você conhece um lado, pode ter toda certeza que você vai aplicar a lei dos senos. Agora, se você for analisar o modelo do triângulo com tal estrutura em que você consegue contemplar dois lados e um ângulo conhecido, pode ter toda certeza que você vai aplicar a lei dos cossenos. Beleza, pessoal? Eu vou pegar, então, tranquilo. Ó. Quando fala dois ângulos em um lado, lei dos senos. Dois lados e um ângulo, lei dos cossenos. Tranquilo? Tranquilo. Então, vamos lá. Ficou claro, né? Então, nós temos aqui o exemplo 1, né? Ele pede para determinar o comprimento AC, pessoal. Ó, qual é o comprimento AC? Vou colocar aqui o comprimento ACB. Ó. Tá aqui o triângulo ABC. E ele pede para determinar
né, justamente essa medida aqui, ó, AC. Então, galera, para eu descobrir o lado AC é muito tranquilo, certo? O que é que vocês podem observar aqui? Ó? Nós temos aqui dois ângulos conhecidos, né? E nós temos aqui um lado conhecido. O meu objetivo é descobrir esse lado aqui, ó, o lado AC, que é a medida de x. Então, se você observar, esse formato aqui, ele se encaixa perfeitamente aqui, ó, na lei dos senos, certo, pessoal? Então, vamos aplicar aqui a lei dos senos. Ó. O que diz a lei dos senos? Eu vou pegar o lado que eu quero determinar, que é x, ó. Então, pegando aqui o x, eu vou dividir pelo seno do ângulo oposto, ó. Qual é o ângulo oposto aqui? O ângulo de 45 graus. Então, eu vou dividir por o seno de 45. Esse aqui é o mesmo, e você pegar, por exemplo, eu vou pegar uma medida conhecida, logicamente eu vou pegar o 4. É o mesmo que você pegar o lado 4 e dividir pelo seno do ângulo oposto. Tranquilo? Pronto, apliquei a lei dos senos. Agora é só a gente manipular essa expressão aqui, ó. Produto meio aqui pelos extremos, nós temos aqui que aqui vai ficar x vezes o seno de 60, que isso aqui é igual a 4 vezes o seno de 45, beleza? Então fica x vezes o seno de 60, isso aqui nada mais é do que a raiz de 3 sobre 2. Isso aqui é igual a 4 vezes o seno de 45, isso aqui é a raiz de 2 sobre 2. Ó. Pronto, agora é só isolar o x. Ó. Então nós temos aqui que esses dois aqui, ó, pode cancelar. Então vai ficar o quê? Ó? Cancelando 2 com 2, vai me restar o quê? X vezes a raiz de 3, vai dar raiz de 3x. Isso aqui é igual a 4 raiz de 2. Ó. 4 raiz de 2. Isolando o x, desce raiz de 3 dividindo. Então fica 4 raiz de 2 sobre a raiz de 3. Eu posso muito bem racionalizar o denominador. E racionalizando o denominador, o que é que nós temos aqui? Ó? Nós temos aqui o seguinte, ó, 4 vezes a raiz de 2 vezes a raiz de 3 vai dar raiz de 6. Então fica 4 raiz de 6 sobre 3. Maravilha, tranquilo, beleza? Então é isso aí, galera. No exemplo 2, que eu vou mostrar para vocês, é uma relação que a gente vai trabalhar envolvendo aqui o raio, né? A gente vai trabalhar com um exemplo aqui para você ter a ideia de como é que funciona, beleza? Galera, exemplo número 2, ó. E é o seguinte, ó, nós temos aqui uma figura, em que essa figura aqui nada mais é do que um triângulo inscrito na circunferência. Pessoal, um triângulo ele é inscrito na circunferência quando o triângulo está dentro da circunferência, de tal forma que os vértices do triângulo são pontos da circunferência, certo, pessoal? Então, a lei dos senos, ela nasce a partir daí. Então, ó, se você observar aqui a figura, nós temos aqui a medida do lado AB, que é justamente 50 metros, e nós temos aqui o ângulo oposto, certo? Existe uma relação perfeita, né, entre o lado qualquer e o ângulo oposto, né? Então, nós temos aqui que ele pede para determinar o raio desta circunferência aqui, ó. Temos aqui o centro, a gente sabe que a distância do centro até qualquer ponto da circunferência é o raio. Beleza, pessoal. Como é que eu faço para descobrir o raio? Dessa vez, você vai estabelecer a relação da lei dos senos de tal forma que você vai relacionar uma dessas razões aqui com o raio. Pronto, só isso. Então, ó, o que é que vocês podem observar aqui? Ó? Nós temos aqui o lado conhecido, o lado AB, que é 50. E nós temos aqui o ângulo oposto. Se você pegar o lado que mede 50 e dividir pelo seno do ângulo oposto, o seno de 60 graus, isso daqui, né, nada mais é do que 2 vezes o raio. Então, qualquer lado que você pegar e dividir pelo seno do ângulo oposto, o resultado sempre vai ser o diâmetro da circunferência. Agora é só simplificar aqui, ó. Então, nós temos aqui 50 é igual a 2R vezes o seno de 60. Ok, então fica 50 igual a 2R
vezes o 160 raiz de 3 sobre 2. Ó. Eu posso cancelar 2 com 2, então aqui vai me restar o quê? Ó? Vai me restar R vezes a raiz de 3. Vai dar raiz de 3R igual a 50. Isolando R, isolando o raio que eu quero determinar, nós temos aqui 50 sobre a raiz de 3. Então, racionalizando aqui o denominador da fração, você pode concluir aqui que o raio é justamente quanto? Ó, 50 raiz de 3 sobre 3. Beleza, pessoal? Então, é só isso aí, pessoal. Eu pedi o raio, então é só você estabelecer aqui a relação da lei dos senos de tal forma que essa relação aqui tem que estar em função de R. Tranquilo, beleza? Então, a próxima parte aqui do vídeo eu vou trabalhar com a lei dos cossenos, pessoal. Pessoal, lei dos cossenos. Temos aqui ó, um triângulo ABC qualquer. A nossa intenção aqui é relacionar os três lados do triângulo com um dos ângulos internos do triângulo, né? Em que um desses ângulos internos tem que ser uma medida conhecida, certo, pessoal? Então, a ideia é essa daí. O que diz aqui a lei dos cossenos? E é o seguinte, ó, se você pegar, por exemplo, o lado oposto ao ângulo aqui e elevar ao quadrado, isso aqui vai ser a soma dos quadrados dos outros dois lados, até aqui está parecido com o teorema de Pitágoras, menos 2 vezes o produto dos dois lados, que formam o ângulo θ, vezes o cosseno desse ângulo θ, ok? Então é isso que diz a lei dos cossenos, pessoal, certo? Você pega o lado oposto ao ângulo θ, ao quadrado. Isso aqui vai ser igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, menos 2 vezes o produto dos dois lados, que formam o ângulo, vezes o cosseno desse ângulo aqui, ó. Tranquilo? Uma observação aqui importante aqui é o seguinte, ó. Se esse ângulo θ aqui for de 90 graus, o que significa? Significa que isso aqui vai satisfazer o teorema de Pitágoras, ou seja, certo? A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, beleza? Por quê, pessoal? Porque é o seguinte, ó, suponha que θ seja 90. Se θ for 90, a gente sabe que o cosseno de 90 vale 0, certo, pessoal? Então, se o cosseno de 90 vale 0, o que você pode perceber aqui, ó? Aqui vai ser 0. 0 que multiplica esse termo, vai anular esse termo. Anulando esse termo aqui, ó, vai me restar o quê? Apenas isso aqui, ó. A ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Teorema de Pitágoras. Beleza, pessoal? Então tá aí. Se o ângulo θ for 90 graus, claro, o ângulo θ sendo 90 graus, isso aqui vai traduzir muito bem um triângulo retângulo. E se no triângulo retângulo, o teorema de Pitágoras aqui, ó, ele é válido, certo, pessoal? Beleza, então tá aí, ó, tranquilo. Muito bem, então vamos aplicar aqui, ó. Então, partindo dessa observação aqui, você pode perceber claramente que a lei dos cossenos nada mais é do que uma generalização do teorema de Pitágoras. Ou ainda você pode dizer que o teorema de Pitágoras é um caso particular da lei dos cossenos. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Exemplo. Ele quer o valor de x, ó, ele quer a medida desse lado aqui, ó, desse triângulo. Então o que vocês podem observar? Lembra da dica? Dois lados conhecidos e um ângulo conhecido. Como é que você pode identificar qual é a lei? Lei dos cossenos, ó. Beleza, ó, nós temos aqui, ó, esse lado aqui eu conheço e esse lado eu conheço. Conheço a medida de dois lados e conheço um ângulo. Pronto, conhecendo dois lados e conhecendo um ângulo, a ferramenta mais adequada para você aplicar, logicamente, é a lei dos cossenos. Ó, encaixa melhor nesse processo aqui, ó. Então vamos lá. O que diz a lei dos cossenos? Diz o seguinte: se você pegar o lado oposto ao ângulo, é x ao quadrado. Isso aqui vai ser a soma dos quadrados dos outros dois lados, certo? 7 ao quadrado, mais 3 raiz de 2 ao quadrado, menos 2 vezes o produto desses dois lados aqui, ó. Então, 2 vezes 3 raiz de 2, vezes 7, vezes o cosseno do ângulo 45 graus aqui, ó. Certo? Ok. Então, agora é só simplificar isso aqui, ó. Então, fica x ao quadrado, igual a 7 ao quadrado, 49, mais 3 raiz de 2 ao quadrado. 3 ao quadrado dá 9, raiz de 2 ao quadrado dá 2. 9 vezes 2,
18, certo? Menos 2 vezes 3 vezes 7, que vai dar 21. Então, vamos ter aqui 21 raiz de 2, ó. 21 raiz de 2. Vezes o cosseno de 45. Cosseno de 45 nada mais é do que a raiz de 2 sobre 2. Ok, ó. Ok. Então, esse 2 aqui pode cancelar com esse 2. Então, vai me restar o quê, ó? Temos aqui x ao quadrado. É justamente quanto aqui, pessoal? 67 menos raiz de 2 vezes a raiz de 2 dá raiz de 4. Raiz de 4 é 2. 2 vezes 21, 42. Portanto, x ao quadrado é igual a 25. Passando aqui a raiz, fica x raiz de 25. Conclusão que x é igual a 5. Tranquilo. Beleza.